Esqueci até da questão da gravação, mas pode gravar. Eu estava falando mais cedo, né, que eu fiz a instalação. Já está gravando. Mais cedo eu tinha feito a instalação aqui do Teams, mas ele deu um probleminha aqui que não está abrindo a minha máquina, senão eu já gravaria aqui de uma vez. Mas beleza, então. Então, sobre a parte não gravada, vocês querem que eu retome alguma coisa? Ou podemos seguir do ponto que a gente já está? Acho que a gente pode prosseguir, Carlos. Tá bom, então beleza. Então, recuperando aqui, né? Essa série com sazonalidade, né? Ela é um objeto de estudo que normalmente a gente costuma trabalhar justamente para pensar na aplicação da abordagem geral ali para uma análise de séries temporais, que só resgatando, né? E eu até coloco aqui como lembrete dentro do notebook, depois vou compartilhar com vocês também, que normalmente o que a gente faz, né? Dentro de uma abordagem geral para analisar e modelar uma série. Analisar a questão da tendência, analisar a questão da sazonalidade, buscar alguma forma de remover tendências e componentes estacionais com o objetivo, que nem sempre é bem sucedido, tá? De obter resíduos que seriam estacionários, ou seja, compreendidos dentro de uma média e variância ali fixa, tá? Então, e aí, depois disso, quando você faz a remoção das tendências dos componentes sazonais, tá? O próximo passo seria escolher o modelo para se ajustar a esses resíduos. Se esse modelo ele conseguir se adequar ali de maneira correta, né? E a gente vai até analisar isso ao longo dessa aula, aí significa que nós conseguimos encontrar um modelo completo ali que consegue realmente representar essa série. E quando você tem um modelo que representa de maneira adequada uma determinada série, você ganha de brinde também a possibilidade de traçar previsões dessa série. Porque você sabe como é que a tendência que está fazendo ela evoluir, você sabe os ciclos, ou seja, as sazonalidades que ela tem associadas. E você também conseguiu descobrir qual que é a distribuição que gera os ruídos, os resíduos que sobraram da remoção da tendência e da sazonalidade. Então, com isso, você consegue reconstruir essa série em outros tempos futuros, né? A partir da questão de estimar essa tendência que você já tem em mãos, tá? Essa sazonalidade que você já conhece e essa distribuição de ruído que você já conseguiu modelar, tá? Então, esse seria o caminho feliz, esse seria o melhor modelo para a gente conseguir fazer quando a gente está pensando em uma análise, uma modelagem, uma previsão de séries temporais. É lógico que, na verdade, na prática, o que a gente acaba descobrindo em muitas séries é que existem muitas mudanças de distribuição bruscas, tá? A gente tem séries que são claramente não estacionárias e que dificilmente consegue encontrar modelos de decomposição em cima disso, mas esse tipo de conclusão ela fica melhor fundamentada quando a gente parte dessa abordagem geral primeiro, né? De tentar entender essa série, ver se ela consegue dar algumas pistas de coisas que seriam compreensíveis dentro dela, tá? Então, é por isso que a gente entra nessa abordagem geral e se, eventualmente, a gente chega num passo ali onde está realmente tudo muito não linear, não estacionário, né, com muita dificuldade de fazer previsão, que a gente começa a buscar outros modelos que consigam abarcar toda essa complexidade que está associada. Tá? Bom, então voltando aqui, gente, eu já fiz o carregamento da série, né? E aí agora, para a gente fazer um plot de um correlograma, existe um pacote chamado Stats Models. Tá? Esse Stats Models aqui vai ser um grande amigo nosso aqui por várias aulas e várias práticas. Tá? Aqui tem uma série de modelos estatísticos que são muito úteis nessa questão da gente fazer a modelagem da série, fazer uma análise, né? Eventualmente tentar previsões também. Tá? E que aí, além de tudo isso, tá? Ele também oferece algumas dessas ferramentas que a gente vai precisar. Uma delas é exatamente a autocorrelação. Né? Então,
para fazer o import dela, né? No caso aqui, eu já estou usando não só a função, mas uma implementação que ele possui lá que pega a função e já plota ela dentro de um gráfico. E aí, por exemplo, se eu quiser medir aqui a autocorrelação, tá? da série Airline, posso usar esse código que está aqui, tá? Que é o que? A função plot ACF, onde eu passo uma série, né, dentro de um determinado intervalo. Então, nessa situação aqui, eu estou pegando os 20 primeiros, tá? Para medir uma determinada autocorrelação, tá? E aí, com isso, já plota o gráfico aqui para gente, tá? Nesse caso aqui, tá, gente? A gente está medindo a autocorrelação, né, pura, mas ele também possui Ô, Carlos, autocorrelação. Oi. uma pergunta. Desculpa se eu tiver comentado e eu dei uma viajada, mas Não, fica à vontade. Pode ir lá. supondo que a gente tem uma base de dados grande, com até trazendo para aqui para minha realidade, uma base de dados de clientes onde a gente tem ali, cada cliente a gente tem o histórico um histórico de transações, de atividades daquele cliente. A gente vai ver alguma forma de aplicar, por exemplo, aí a gente conseguir detectar quais, por exemplo, desses clientes possuem algum tipo de sazonalidade? Quais clientes possuem a sazonalidade? Assim, eu queria classificar clientes diferentes ou datasets diferentes e detectar se ele apresenta algum tipo de sazonalidade ou não. Uhum, Sacou? entendi. Ah, tá. Porque cada É porque você. cliente ele tem um determinado, vamos dizer assim, o tipo de atividade dele Uhum. Muitas tem um vezes ali determinado tem ciclo. realmente uma sazonalidade, é uma Aham, série, muitas vezes, com uma aham, tendência de crescimento, mas alguns apresentam sazonalidades, padrões de sazonalidades, e uhum, aí o meu objetivo seria detectar quais possuem ou não uma sazonalidade. É porque você comentou um pouco antes aí, o que me chamou a atenção foi isso. Você comentou, por exemplo, aí você sabe a sazonalidade. Tá? Mas no meu caso é o contrário. Eu quero descobrir a sazonalidade. A gente vai ver algo nessa uhum. linha? Sim, sim. Hum, Tem alguns padrões que a gente consegue observar nisso aí também. Porque, é, deixa eu fazer o seguinte aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui um outro slide. Mas se você for falar disso depois, não precisa agora não, tá? Porque eu Ah, tirei tá. você do fluxo aí. A Ah, gente tá. pode. Não, a gente consegue voltar aqui rapidinho. Porque no trabalho É você até porque esse aqui comentou, né, talvez. de bases que apresentariam sazonalidades. Mas eu Uhum, queria, tipo, não aprofundei nisso, de como detectar sazonalidade. sim. Ó, existem várias técnicas para fazer essa detecção, tá? É, mas, por exemplo, quando a gente fala de sazonalidade, está vendo, está aparecendo Sim. a minha tela de slide agora, né? Uhum. Quando a gente fala de sazonalidade, existem alguns modelos que representam um componente de sazonalidade, tá? Por exemplo, a sazonalidade pode ser representada por uma coisa assim, ó, que é a função periódica. Aí, o trabalho que você vai ter, nesse caso, é tentar descobrir esses parâmetros, tá? Uhum. Esses Uhum. parâmetros A e B aqui, que vão representar, eventualmente, uma curva, alguma coisa assim que vai aparecer nessa sazonalidade, tá? No caso A é B, né? Uhum. E, inclusive, a parte aqui da frequência que ela vai ter, tá? Então, Ok. como você consegue fazer isso? Né? Aí fica sendo um problema que a gente pode levar mais para o lado de otimização, sabe? Porque, por exemplo, você tem uma base grande de dados, aí você vai plotando todos esses valores, tá?
e vai testando, assim, o plot que você está fazendo. Você faz um teste com valores, por exemplo, vamos tentar uma busca aqui que seja aleatória, né? Onde você coloca valores aleatórios ali para esses parâmetros e vai tentando comparar com o que seria o real dessa base de dados. E aí, o objetivo que você tem é ficar ajustando esses parâmetros, tá? De modo que ele consiga se ajustar aos dados reais. Quando esses parâmetros quando você conseguir arrumar uma configuração desses valores que se adapte aos dados reais, os dados observados, ou seja, quando você conseguir reduzir o erro, né, que é a diferença entre o valor que você tá chutando e o valor que seria o real, aí significa que você conseguiu fazer o ajuste dessa sazonalidade. E aí, com isso, você consegue identificar esse componente. Deu para entender? Entendi. Sim. Essa ideia? Mudando o exemplo, vamos supor que a gente está tentando ver o consumo de energia em empresas. E aí, para cada empresa, você tem ali o consumo mensal. Cada empresa seria Certo. uma análise individual, não é isso? Cada empresa e o seu consumo mensal seria uma série temporal individual. É isso? Sim, sim, sim. Sim, né? Porque o ponto que você vai fazer é como se você quebrasse o que teoricamente fosse a sazonalidade que existe ali, tá? Em várias curvinhas, assim, ó, você vai colocando uma do Uhum. lado da outra e vai usando isso como entrada para esse problema de otimização que você tem, que é reduzir a diferença entre o que está sendo observado e o modelo que você quer encaixar. Entendeu? Uhum. Então é bem por aí. Nessa aula especificamente, a gente vai ver até um formato de estimativa de sazonalidade, só que ele vai trabalhar com o período da sazonalidade já conhecido, tá? Uhum. Porque vai ser o modelo, o simples do simples aqui, que é o quê? Você olhar uma série temporal e você vê que ela vai que é um negócio anual, ali assim, é de mês em mês, mas você já tem um conhecimento prévio de que ela responde por alguma coisa anual, né? Então aí você já sabe que o D dela, né, o período, é de 12, então aí você já vai trabalhar em cima disso. Mas tem essas técnicas para você poder fazer sazonalidade, tá? Beleza. Ou então Valeu. até fazer a estimativa em cima dos modelos de previsão, depois tentando se encaixar em cima deles. Tá? Igual os que a gente vai ver na próxima aula também, alguns modelos já de previsão, que, de certa forma, eles já tentam ali se adequar dentro do processo deles de estimar o modelo, tá? Já integrar uma determinada sazonalidade. Mas em qualquer Beleza. coisa também, se você quiser, depois eu posso compartilhar alguns outros modelos. Isso pode ser útil, você pode testar alguns diferentes também. Ah, eu gostaria. Ah, legal. É. Mas Beleza, bacana, então deixa. valeu. Deu um norte. Joia. Foi mal atrapalhar o flow aí. Não, não, tranquilo. É isso aí, gente. Ó, todo mundo tendo dúvidas também, até sobre outras aulas, mas só falar, tá? Estamos aqui para isso. Estou voltando aqui. Gente, está todo mundo aí? Está todo mundo online? Tudo? Porque, porque que o Alexandre travou aqui para mim. Sim. A imagem. Eu tô. Não, para mim Eu tô aqui. Deve ter sido só a imagem. Comigo mas acho que aqui. é só a imagem mesmo. Eu não sei se às vezes a minha internet tem algum problema. Pessoal, se alguém puder pedir a gravação, acho que eu tô no campus, a conexão tá instável. Eu tô percebendo que tá caindo, tá saindo da gravação e voltando. Se alguém puder gravar pra gente. Mas tá gravando, tá? Tá gravando, Thiago. Tá gravando. Pô, engraçado, o símbolo de gravação na minha tela aqui some diretaço. Aí eu pensei que fosse a minha internet aqui. Beleza, valeu, pessoal. Ah, tá. Então, beleza. Espero na próxima conseguir resolver isso aqui também. Eu coloco uma gravação para rolar aqui. Então, pessoal, voltando aqui naquele exemplo que a gente já fez, um primeiro caso que a gente fez foi da correlação. Opa!
da autocorrelação, que pode ser feito com mais valores. E aí agora, se eu coloquei aqui um outro exemplo, deixa eu colocar aqui menor. Ué. Interessante. Essa aí é uma autocorrelação parcial, né? Isso. É. E por que você selecionou esse intervalo? Eu acho que eu perdi. Esse aqui é só para ficar mais fácil a gente conseguir detectar a amostragem aqui. Eu acho interessante esse retorno que ele deu aqui da correlação parcial. Mais do que 50% do tamanho da amostra. Ah, eu acho que deve ter um outro parâmetro que eu estou colocando aqui também. E aqui. Tá. Beleza. Tinha faltado esse parâmetro aqui. Então, nesse caso aqui, ó, só para destacar que a gente tem duas possibilidades aqui para fazer a autocorrelação, tá? Ou a gente pode fazer a autocorrelação já inteira, né, com a autocorrelação completa, ou então a autocorrelação parcial. Qual que é a diferença entre uma e a outra? Quando a gente está falando da autocorrelação, a gente tem que levar em conta que quando a gente está, por exemplo, né, nesse caso aqui, dentro de uma... Deixa eu colocar para ficar mais fácil a gente conseguir visualizar. Um comparativo aqui. Quando a gente está trabalhando com a autocorrelação completa, a gente pode até ver a diferença entre uma e outra aqui. O que vai acontecer? A autocorrelação que aparece aqui, por exemplo, no leg 2, tá? Ela está se referindo à correlação que existe entre o leg 0 e a 2, somado da autocorrelação que existe entre o leg 2, tá? O leg menos 2 aqui, e o leg menos 1, tá? Então, muitas vezes isso aqui pode mascarar determinados problemas, como, por exemplo, né, a relação que existe entre diferentes legs, tá? Então, o que pode acontecer nessas situações aqui? Muitas vezes a gente está imaginando que um determinado leg ele tem uma autocorrelação um pouco mais elevada e poderia ser levado em conta para o nosso modelo, só que, na verdade, essa autocorrelação dele, que aparentemente parece fazer sentido para o valor de observação que a gente está querendo considerar, na verdade, ele é um acúmulo de autocorrelação de outros legs também, tá? Então, isso pode levar a uma interpretação errônea na hora que você está pensando em escolher diferentes legs ali para poder compor o nosso modelo. Então, dentro desse contexto, que a autocorrelação parcial, às vezes, ela é mais indicada, tá? Tanto que, ó, se a gente for fazer uma comparação aqui, tá? Entre as diferentes autocorrelações que a gente está observando, a gente vê aqui
que na autocorrelação, a gente vê até uma autocorrelação positiva entre o lag 0 e o lag 2. Mas quando a gente vai para uma autocorrelação parcial, a gente percebe que existe uma correlação até negativa entre os dois, né? Não tem muita relação entre eles. Então, uma das coisas que a gente pode imaginar, né, supor desse resultado, é que muito do que a gente estava observando aqui, ó, essa correlação ainda que mínima, ela tem mais a ver, talvez, aqui, ó, com esse acúmulo de autocorrelação do lag 1 e do lag 0, tá? Do que propriamente da relação entre o lag 2 e o lag 0. Deu para entender, gente? Essa diferença? Deu. Então, por isso até que isso aqui, a autocorrelação parcial, ela é muito mais importante na hora da gente definir os nossos modelos, tá? Porque o que eu estou interessado nesse ponto aqui é em descobrir qual que quais são os valores que vão indicar um determinado valor, né, que pode ser, por exemplo, um valor futuro. E aí, nesse caso, a gente começa a observar as autocorrelações parciais positivas, né, dentro de um certo limiar. Tá bom? Então, gente, aqui ó, nós temos os dois valores colocados, né? E aí, um outro passo que a gente pode fazer aqui também é o seguinte. Fiz uma geração aqui de uma série I e D. Onde que ela está? Aqui, né? Não, random walk. Isso aqui foi até da última aula, né? Onde a gente estava falando sobre diferentes tipos de modelos, né? Com médias, modelos simples com média zero, tá? E aí, um exemplo que até foi colocado lá é esse aqui, ó, de uma geração de um modelo de um ruído I e D, né? Gaussiano. O que é esse ruído I e D, né? É aquele ruído que ele possui, no caso aqui, uma média zero, e cada ponto ali dessa série temporal que é representada por ele, ele é gerado por uma variável aleatória, tá? Que não tem dependência com nenhuma das variáveis que precederam ela, e nem vai influenciar variáveis que vão sucedê-la também, sabe? É por isso que a gente entende que são ruídos independentes. E aí, para reproduzir esse tipo de ruído, que foi usada aqui, ó, uma função, tá? Que é a função Gauss, que você consegue gerar uma amostra lá, utilizando a distribuição normal, tá? Com média zero e variância aqui de 1. Aliás, no caso, desvio padrão, né? Desvio padrão de 1, tá? E aí eu fiz isso aqui usando Python, né? Gerei um vetor, né, de 500 amostras, onde a cada amostra eu vou e chamo esse ruído, e todas elas independentes uma da outra, tá? Então, esse cálculo aqui, né, só para efeito de curiosidade, vai gerar um ruído nesse formato, tá? E aí, uma coisa importante que a gente tem para observar aqui é o seguinte. De posse desse ruído, uma análise feita dele pode, a partir de um autocorrelograma, tá? Pode indicar uma coisa importante para a gente, que é o quê? Se de fato um determinado ruído, ele é um ruído ID, ou seja, um ruído que é 100% independente para cada uma das amostras. Como que isso pode, como que um autocorrelograma, que um correlograma pode ajudar a gente a traçar esse diagnóstico, tá? Vamos fazer um plot dele aqui para a gente poder observar.